Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 122. É uma honra estar de volta a esta casa para poder falar a palavra de Deus ao coração de um povo que o ama. Pastor Vitor Hugo, mais uma vez, minha gratidão a Deus pela sua vida, toda a sua família, a todos os líderes que cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor nesta igreja. Pastor Sena, meu amigo, mais uma vez, meu muito obrigado. Rever o pastor Luiz Carlos, e como Deus tem guardado a sua família e honrado o seu ministério. Que o Senhor confirme sua chamada cada vez mais. A minha esposa dirige um culto em nossa igreja, a Quarta Central, e ela mandou aos irmãos o seu abraço e a paz do Senhor, mas pregar aqui também é uma alegria para o coração dela. Ela queria estar aqui conosco, mas ao mesmo tempo deve estar lá. Por favor, queridos, o Salmo 122, a partir do verso 1, algumas expressões podem ser diferentes, mas o sentido é o mesmo. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Firmes estão os meus pés em teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém, edificada como cidade que possui muralha, por onde sobem as tribos de Jeová, para testemunho a Israel, para louvar o nome de Jeová. Porque ali se estabelecem tronos para juízo, os tronos da casa de Davi. Rogai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Seja a paz em teu poder e a prosperidade em teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por amor à casa de Jeová, nosso Deus, procurarei, ó Jerusalém, o teu bem. Amém. Irmãos, depois da pregação, 2 temas em livros da minha autoria estarão disponíveis: A Cruz de Cristo e Avivados pelo Espírito Santo. A Cruz de Cristo são textos sobre a nossa salvação, desde o Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. A soteriologia é o assunto mais necessário para falarmos, mas não tão fácil de entendermos ao ponto de aplicarmos em nossas pregações e louvores. E eu, reconhecendo a minha dificuldade para isso, dediquei-me por 2 anos a estudar sobre isso. Preguei uma série de sermões, selecionei os melhores e os compilei e os tornei numa linguagem didática para este livro, A Cruz de Cristo. Porque Jesus deveria morrer numa cruz para nos salvar. E eu tenho um outro livro, Avivados pelo Espírito, são os avivamentos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu fiz uma abordagem de todos os avivamentos em Atos dos Apóstolos. Se você estuda sobre avivamento, você vai descobrir que não existe um avivamento. Você não pode dizer que só existiu um avivamento, ou no sentido o avivamento, a não ser que você se lembre só de Atos 2. Ali foi um acontecimento na dispensação da graça que você pode considerá-lo, desde a efusão do Espírito, o avivamento. Todos os outros são avivamentos
resultantes de Atos 2. Então há muitos moveres que acontecem entre nós, que muitos dizem, não, isso não é um avivamento, e é mais um avivamento, pois na história da igreja e em toda a Bíblia Sagrada, Deus trabalha com vários tipos de avivamentos. Se vocês quiserem adquirir, estarão disponíveis depois da pregação. Queridos, o Salmo de número 122 é considerado o Salmo da peregrinação. É o Salmo do peregrino que chegou no seu destino. Mas quem é este peregrino? O salmista encarna a postura de alguém que observa um grupo de adoradores subindo a Jerusalém, como era de costume entre os israelitas, para adorar a Deus. Ele está parado, estacionado, fixado em algum ambiente, e um grupo por ele passa. E esse grupo não se contenta em seguir caminho ou seguir viagem. Esse grupo que passa por este que escreve o Salmo 122, que a maioria dos historiadores dizem ser Davi, esse grupo que passa o convida. E esse convite influencia aquele que está à beira do caminho, observando quem vai ao culto. E ele é influenciado por aquele grupo que o convida. E ele chega em Jerusalém, já no verso 2. No verso 1, ele está desconectado do grupo, ouvindo o grupo. No verso 2, ele já está no mesmo ambiente para onde foi o grupo. E ele não diz eu. No 2 ele diz nós. Os nossos pés já estão em teus portões, Jerusalém. Como quem diz, chegamos. Eu estava só, não estou mais sozinho. Eu fui influenciado e cheguei no ambiente daqueles que me atraíram, me chamaram até aqui. Agora, quando ele chega no mesmo ambiente do grupo que o convidou, ele começa a analisar a beleza da ambiência cultica. Ele diz no 3, Jerusalém está edificada como cidade murada. Ele observa a firmeza e a segurança do ambiente do culto. E ele sabe que não foi apenas o grupo que o convidou que sobe para aquele local de culto. Ele diz, para cá sobem as tribos, mas há uma seleção. Ele diz, sobem as tribos do Senhor. Ele entende que há uma seleção no ambiente de culto. Ele entende que o lugar é belo, o lugar é alto, mas as tribos que sobem são tribos comprometidas com o culto. E são essas tribos, esses grupos que geram o ambiente de culto. Quando ele diz que sobem as tribos para esse lugar que ele observa e se encanta, ele fala o propósito da subida: louvar o nome do Senhor. Agora, por que as tribos do Senhor sobem e o louvam? Ele põe mais um porquê. Ele diz no 5, porque ali em Jerusalém, nesse ambiente para onde sobem as tribos do Senhor, tronos de justiça se estabelecem. Ele diz, nesse ambiente de culto, a justiça é anunciada. A justiça está no coração dos sacerdotes. O que é justo permeia o culto. Ali o nome do Senhor é louvado. Ele cita os tronos da casa de Davi, porque ele sabe que é da descendência de Davi que vem o rei de justiça plena, Jesus de Nazaré.
Interessante, aquele que foi convidado, aquele que chegou, aquele que admira e discerne o ambiente de culto, agora se torna um intercessor do ambiente de culto. Ele diz no verso 6: rogai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Ele está sendo uma bênção para um lugar que foi bênção para ele. Como quem diz, eu estava parado, estacionado, um grupo passou, me convidou, achei legal o convite, segui o grupo, cheguei aqui, gostei. E agora gostei tanto que eu quero que os outros orem por esse lugar, porque esse lugar não pode fracassar. Esse lugar tem que continuar do jeito que está bom demais. Aqui tem justiça, aqui tem firmeza, aqui atrai as tribos do Senhor, e ele diz: orem por esse lugar de culto. E se alguém perguntar, por que devo orar? Ele responde: se você amar o lugar onde Deus é cultuado, você vai prosperar. Aí ele olha de novo para o ambiente de culto do verso 7 e diz assim: seja a paz em teu poder, ou seja, ministre a paz, Jerusalém, e a prosperidade dure em teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, ele se sente na obrigação de ser uma bênção para o ambiente de culto. Por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi, eu profetizarei, eu falarei, eu bendirei, ou seja, falarei o bem sobre. Por causa de meus amigos e por causa de meus irmãos, eu direi: haja paz em ti. E por amor à casa de nosso Deus, eu procurarei o teu bem. Eu quero falar sobre influência. Quem te influencia? Para o que te influenciam? Para onde te leva quem influencia você? Você quer influenciar? Quero, pastor. Você quer ser luz na vida de alguém? Pastor, eu quero. É inadmissível alguém que nasceu de novo, é inadmissível alguém que nasceu de Deus querer, desejar e se esforçar para evitar pessoas. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo de gente. Quanto mais perto de Deus, mais pelas pessoas nos interessaremos. Não no sentido de uma paternidade fajuta, porque às vezes colocar todos à mesa não vai caber, e alguns nós os deixaremos como disse aquela mulher para Jesus: os cães comem das migalhas. Se não é para amarmos como Cristo, cuidarmos como Cristo, não precisamos nem tentar influenciar. Mas quando eu digo acreditar em pessoas e investir em pessoas, eu vou dar para vocês aqui a base de você ser uma influência sobre pessoas, uma base bíblica. A técnica coach tem seu ambiente, tem seu lugar para isso, e não é minha área. Se eu tentar ser coach aqui, eu vou ser um coachado. Mas eu quero só abrir o texto e imitar o salmista, como que ele fala de influência. Então bora dar um tema aqui, um salmo da influência. Primeiro, a influência se dá por um convite que gera alegria. Alegrei-me quando me disseram. Disseram o quê? Vamos. Aí deixa eu fazer uma pergunta só para quem está ligado. Isso é um convite, sim ou não? Sim. Alegrei-me quando me disseram. Vamos, irmão, você quer começar a influenciar pessoas? Quero, pastor. Convide.
convide as pessoas para um ambiente cultico. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por que eu digo isso? Gênesis 4 já é um convite para a morte. Caim chamou seu irmão Abel ao campo, morreu. Absalão, em 2 Samuel 13, convida a Aminon, matou Aminon. Esté, no capítulo 5 do livro que leva seu nome, e no capítulo 7, convida a Amã. Para quê? Para expor seu plano de vingança contra os judeus. Resultado, Amã morreu. E o mundo continua com seus convites da morte. Vamos à balada, vamos ao prostíbulo, vamos ao ponto de droga, vamos ao local onde nossa família será traída, vamos ao ambiente onde Deus é desprezado, rejeitado. O mundo tem seus convites e a gente fica dizendo: manda as almas, Jesus. E o que Jesus ensinou foi: rogai ao Senhor da seara para que envie não a seara aos ceifeiros, mas que envie trabalhadores à seara, porque a seara é grande. Lucas 10. Mas para quem Jesus disse orem para o Pai enviar? Para quem estava indo. Lucas 10:1, vão. Lucas 10:2, orem para que Ele envie mais. Porque se você não vai, tu não tem nem direito de pedir para Deus levantar mais pregadores. Tu não prega nada, tu não evangeliza ninguém. Levanta pregador de verdade, Jesus. Mas tu mente o dia todo e quer pregador de verdade? Pregue a verdade, aí você tem moral para Jesus, orar para Jesus levantar pregador de verdade. Você não cuida de ninguém e fica dizendo: Deus vai levantar pastores de verdade. Pastor de verdade Deus levanta, mas você apacenta quem? Porque existem pastores e existem apacentadores. São aqueles que cuidam uns dos outros do corpo de Cristo. Quem você convida para o culto? Quem você convida para a oração? Quem você convida para abraçar o projeto da igreja? Quem você convida para vestir a camisa missional e cuidar de vida, investir em vidas? Enquanto temos os convites da morte, olha o que Jesus faz em Mateus 11:28, o convite mais especial do Novo Testamento: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apocalipse termina com um convite, capítulo 22, versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquilo ali não é a igreja chamando Deus, não, é a igreja cheia do Espírito de Deus convidando os homens: vem, vem. Alguém perguntou para mim: pastor, você faz o apelo? Aí eu, como pentecostal, eu digo: eu faço. Mas todo o apelo que eu vi o senhor fazer, o senhor faz um apelo muito curto. Eu falei: rapaz, eu já preguei 1 hora, eu vou ficar mais 1 hora dizendo vem, 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 vem. Aí ele falou assim: o senhor já parou para pensar o tanto que o diabo insiste para prender essas vidas no pecado? Você já parou para pensar o tanto que o diabo investe para levar essas vidas para o inferno? E o senhor não consegue ficar 5, 6, 7 minutos dizendo ao homem: vem, vem, vem. Pensa num tapa na cara. E é verdade. Se o diabo investe tempo para insistir que você viva na prática do pecado, é claro que a igreja vai também te perturbar. Vem, vem, vem. O diabo te chama para a morte, mas a existência da igreja é Deus te chamando para a vida. Vem. Alguém está entendendo essa palavra? Um simples convite teu pode influenciar a vida de alguém para sempre. A minha mãe, quando me levantava 4, 5 horas da manhã para orar com ela, era um convite. A minha avó, quando eu dormia na casa dela e ela me levantava, quando ela acordava 7, 8 horas da manhã para ler a Bíblia com ela,
era um convite. Um convite de um pai ao filho. Não é uma ordem, vá. É um convite, vamos. É assim que se influencia pessoas. Segundo lugar, muitos se interessando por um. Ele está sozinho. Ele diz: eu me alegrei quando me disseram. Um grupo passou, olhou para ele e disse: vamos à casa do Senhor. Isso é influência. E é assim que a igreja influencia. Muitos se interessando por um disseram: vamos. Todos aqueles que já experimentaram a comunhão de Jerusalém, igreja, céu, esses desejam trazer outros para Jesus. André estava sempre trazendo alguém para Jesus. Trouxe Pedro, trouxe o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Em João 12, ele trouxe os gregos. Pedro ele traz no capítulo 1, o menino lá no capítulo 6 de João, e os gregos no capítulo 12, ele sempre trazendo alguém para Jesus. Aí no dia de Pentecostes, Pedro prega, quase 3.000 almas para Jesus. Eita glória! Pedro é pregadorzão, ganhou quase 3.000 almas para o Senhor. Mas eu tenho certeza que se você chegar no tribunal de Cristo hoje, e está lá Pedrão, com 3.000 almas na história, quem é maior, Pedro ou André? Você vai dizer: Pedro ganhou 3.000. Aí Jesus vai dizer: mas foi André que ganhou Pedro, que ganhou 3.000. Imagine o galardão de quem convidou o Billy Graham, de quem insistiu para que a Billy Graham não desistisse do seu chamado. Imagine o galardão de quem investiu em Moody, que ganhou mais de 1 milhão de almas. Um grupo acreditando em um. Aquela pessoa única, desligada do grupo, desligada da igreja, ele agora pode dizer: sou apenas um, mas um grupo me viu. Sou apenas um, mas me chamaram para que eu pudesse completar o grupo. Sou apenas um, parado, eles em movimento, pararam, me chamaram para que eu me movimentasse com eles. É aquele amor do muitos personalizando-se na vida de um. João 3,16. Eu posso olhar para essa multidão inteira e dizer: porque Deus amou o mundo, olha o tanto que Deus amou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você diz: amém, Deus ama o mundo todo. Mas quando você chega em João capítulo 11, esse amor geral se torna individual. João 11 diz assim: e Jesus, meu corpo arrepia quando eu penso isso, pastor. E Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria. É o amor que desce daqui para aqui. Aqui eu sei que Ele ama a todos, mas aqui eu sinto que Ele tem ciúme de mim. Aqui eu sinto que Ele me guarda, Ele me segura, Ele não desiste da minha alma. Alguém está entendendo essa palavra? Você sente isso? O que é isso, pastor? É quando a igreja, como um grupo, se importa com um. Eu sei que é chato, mas eu não vou pedir para tu falar para ninguém não. Fala só comigo mesmo, em adoração. Diga: evangelho é um salvando muitos, e muitos tentando resgatar um. E de um em um a gente vai aumentando o grupo, irmão. Elias está só na caverna. E qual é a nossa pregação? Se Elias não quer, está lá no texto: Deus tem mais 7.000. Fica de olho, vaza, a fila anda. Se tu não abre a boca, Deus manda outro. Ei, ovelhinha, se tu sair, ovelhinha, o pastor tem mais 100. Aí você abre a Bíblia, o pastor tem 100. Deixa as 99 guardadas e vai em busca de uma que se perdeu. Aí você diz: Elias, tem mais 7.000. Pois é, Deus tem mais 7.000, mas foi atrás de Elias na caverna. Porque cada um aqui, individualmente, tem o seu valor diante de Deus.
E esse valor é demonstrado quando a igreja, o grupo, vai se importando e cuidando um por um. É um grupo inteiro acreditando em um. Vamos! Para onde? Para a casa do Senhor. É uma equipe. É um grupo. Em grupo você vai chegar mais longe. Você pode fazer mais. No grupo, na comunhão, na humildade entre os outros, o introvertido passa a ter voz. O extrovertido conta com a intercessão de quem não canta ou não prega tão alto, mas dele terá o apoio. É assim que nós trabalhamos, na coletividade, sem desistir de ninguém, até chegar ao céu. Aleluia! Esse grupo está levando este convidado para onde? Para a casa do Senhor. Porque esse grupo matou o próprio eu. Vive, como diz Paulo em Romanos 15, agradando menos a si e se esforçando para ser bênção na vida do outro. Este grupo sabe que Deus está sempre levantando alguém para ajudar. Tem gente que tem a síndrome de Golias. Só ele vence, só ele guerreia, só ele luta. E a gente aponta os erros de Saul, mas não consegue olhar para Saul e perceber que Saul, o guerreiro maior e mais experiente, quando viu que não conseguiria vencer Golias, acreditou num Davi. Às vezes você precisa acreditar em um Davi menos experiente que você, que prega menos que você, que tem menos tempo de crente do que você, mas numa área específica. É um Davi que você, Saul, capitão, reizão, bichão, tem que acreditar num Davi que faz parte do seu grupo, da sua equipe, e vai resolver um problema que você é incapaz de resolver. Vamos à casa do Senhor. Esse que é convidado, ele chega. Aqui você vê a alegria de quem foi influenciado. Versículo 3, ele tem a companhia, porque a ordem não é uma ordem, vá à casa do Senhor, é um convite, vamos, ou seja, nós vamos caminhar ao seu lado. Companhia e chegada. Verso 2, ele chega e diz assim: meus pés estão aqui nos teus portões, ó Jerusalém. Ah, irmão, tem tanta gente que vai dar glória a Deus através da sua vida, por causa da sua voz, por causa da sua mensagem, por causa do seu testemunho. Olha a alegria de uma pessoa influenciada. No verso 1, ele é alegre por ter sido chamado. No verso 2, ele tem alegria por ter chegado. Só que ninguém chega em Jerusalém sozinho. Por isso ele diz: nossos pés chegaram em Jerusalém. Por quê? Porque não há impacto sem contato. Jesus andou 3 anos com os seus, ensinando-os a palavra, ensinando-os a orar, acompanhando, guiando. Se fosse hoje, mandando o WhatsApp, marcando nas programações, dizendo: ó, vai ter culto, vai ter vigília, vai ter oração, vai ter conferência, bora vaso, ou vai ou vaza, bora vaso, vou pegar o Uber, tô indo te buscar, ou vou pagar o Uber, mas tu vem, tô sem dinheiro, vou te buscar de bike, mas a gente vai. Cuide de alguém, cuide de alguns. Isso é evangelho, isso é missão. O Espírito de Deus me deu essa palavra para eu te dizer: ovelha gera ovelha. Se você é ovelha do pasto de Jesus, você precisa fazer alguém crescer. Não, pastor, mas eu erro muito, eu falho muito. Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando disposição. Ele te capacita, Ele te dá graça, Ele levanta alguém para te ajudar, e vai te levantando para ajudar alguém. Acompanha, vê se a pessoa está orando, está lendo Bíblia, está jejuando.
Muitos querem ter a influência apenas pelas redes sociais. Ok, pode ser um começo, mas eu repito, não há impacto sem contato, sem ouvir a voz, sem olho no olho, sem abrir a palavra, sem a reunião de culto. Como aquele pastor me aconselhou, perturbe mesmo. Assim como o Espírito de Deus te perturba na sua consciência, você é cheia do Espírito de Deus para trazer alguém de volta ao caminho. Tiago diz, no capítulo 5, que quem traz um irmão de volta, cobre multidão de pecados. Ou seja, você se torna um instrumento de remissão para a vida de alguém. Só que alguns me escutam aqui e já desistiram de evangelizar. Por quê? Porque você evangelizou e você diz assim: o cabra não aceita Jesus, e parece que quanto mais eu prego o coração fica duro, então não vou pregar mais não, porque eu prego e não acontece nada. E o que se queria que acontecesse, criatura? Eu queria que ela se convertesse. Ok, evangelizar é um passo, ganhar alma é outro passo. Existem pessoas que ficam apenas no evangelismo. O que é o evangelizar? Falar de Jesus, falar as boas novas. Só que tem gente que é mais ousado. Vem, rapaz, aceita Jesus logo, tu vai para o inferno, ó, tu vai morrer, vai cair um raio na tua cabeça, ó, tu não vai acordar vivo não. Rapaz, tu já viu o capeta é feio pra caramba, rapaz. Rapaz, sua família inteira vai ficar cheia do capeta se tu não vier. Irmão, tem gente que tem um poder de convencer as pessoas. Eu já vi gente pregando 15 minutos, fica em pé, faz o apelo, vem 100 almas. Eu preguei 2 horas, veio uma criança. Glória a Deus. Mas eu sei, eu entendi a risada de vocês. Eu pensei que eu ia fazer uma colheita top. Talvez Deus não tenha te dado o ministério de evangelista, mas a ordem de pregar o evangelho, Ele deu a todos. É que eu não tenho dom. Evangelizar não é questão de dom, é de obediência. Então se é desobediente, só fala. Evangelizar é falar do evangelho, é falar de Cristo. Alguém falou de Cristo para você. Bora parar com essa meninice. Eu só vivo, eu só brigo. Aí tem até a frase filosófica: pregue, se necessário, use palavras. Olha que bonitinho. Pregue, se necessário, use palavras. Bora para o texto? Bora. Alegrei-me quando ele ouviu a palavra. Vamos à casa do Senhor. Lá em Jerusalém tem culto, lá tem transformação, lá tem vida, lá tem paz, lá tem firmeza. Lá... Vamos! Tem que falar! Abre a boca e fala. Por quê? Porque você estará falando do nome sobre todo nome. Se tiver demônio, sai. É o nome de Jesus. Pregue. Ganhar almas é quando você faz com que a pessoa tome uma decisão. Se Deus te deu essa habilidade, vá perturbar os outros. Mas se Deus não te deu essa habilidade, só fale. A palavra é uma semente que, como disse Jesus, de modo oculto, sem você ver, ela está germinando, germinando, germinando. Tem mães e pais aqui que parece que a semente foi perdida. Não foi não. Breve ou no tempo determinado, o filhão, a filhona vai dizer: ó Deus da minha mãe, ó Deus do meu pai, tem misericórdia de mim, salva a minha alma. Se eu pudesse, eu escutaria meus pais. A semente da palavra nunca é um desperdício. Fale, acredite na libertação, na transformação daquela pessoa. Uma pessoa esses dias falou para uma amiga: pastor Eliseu é um monstro. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir, não aguentei não. Aí eu liguei lá, falei assim: por que tua mulher falou que eu sou um monstro? Pastor, há muito tempo eu queria falar isso para você. Eu falei: chegou o tempo. É que nós estávamos lá em prostituição e tu falou que nós tínhamos que casar.
Falei, fala para ela que eu estou mais monstro ainda. Não importa o que ela diz de mim. Casaram? Casamos. 2 filhos. Eu estou fazendo medicina e ela se formou. Nutrição. Falei, que bênção. Manda ela agradecer o monstro. A palavra nunca volta vazia. Se a palavra não é sua, ele se responsabiliza pelo poder dela. Ele tem uma percepção maravilhosa do ambiente de culto. Ele diz assim: aqui tem firmeza, aqui tem certezas. Ele olha para Jerusalém e percebe que o ambiente de culto é um ambiente de certeza. Irmão, pregue o evangelho como ele é, o quê? Verdadeiro. O mundo prega mentira como se fosse verdade, e nós estamos pregando a verdade como se fosse mentira. Não, eu respeito. Cada um tem sua opinião. Não, cada um tem sua verdade. Olha, cada um tem sua fé. Não tem não. Não tem, só tem uma verdade, o evangelho. Só existe uma fé, aquela que vem de Deus para a salvação. Todas as religiões levam a Deus. Leva não, vai tudo para o inferno. Só o evangelho conduz o homem para a salvação. Só, acabou. Em nenhum outro nome dado entre os homens podemos ser salvos. Atos 4:12. Só pelo nome de Jesus. Só existe um Deus, só existe um caminho, só existe um céu. Não quer diabo, mundo, inferno. Acabou. É a verdade. Ele chega em Jerusalém e diz: esse lugar é firme, esse ambiente de culto é firme. Então a gente canta com firmeza, a gente prega com firmeza. Por quê? Porque o céu é verdadeiro. Nós vamos pisar naquelas ruas, nós vamos ver Jesus face a face, nós vamos receber a nossa recompensa. É palpável, é invisível hoje, mas é real, e breve estaremos lá. Aleluia. Certeza do ambiente de culto. O que você está sentindo? Presença de Deus. Por que você chora no culto? A presença dele me quebranta. Ele me mostra que eu sou falho, pecador, dependente da graça. E por que você chora? Porque ele me mostra. Quando ele me mostra a minha fraqueza, o meu pecado, é porque ele quer me restaurar, ele quer me levantar, ele me mostra a cruz. Isso é certeza. Eu tenho certeza que eu sou dependente de Deus, que se eu desviar eu não presto mais para nada, que eu preciso estar debaixo da graça. Certeza. A Bíblia diz: o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é crente? Por que tu fica perturbando os outros para ir para a igreja e tu pensa que só a tua igreja salva? Eu penso não, só o evangelho salva. O Espírito fala aqui dentro: você é meu, você é meu. Tem gente que fica dizendo: se existe a predestinação, como é que eu sei que eu fui predestinado? Romanos 8, o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é para ficar na confusão: será que eu fui ou não fui? Será que eu fui ou não fui? Não, irmão, Deus não fica lançando sorte para ver quem vai ou quem não vai. Você tem certeza na sua alma se foi perdoado, se foi lavado, se foi remido pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque você está num ambiente de certezas. Eu sei, disse Jó, meu Redentor vive. Paulo disse: eu estou seguro de que ele sustenta meu bom depósito. Certeza. Ele olha para Jerusalém e diz: eu estou num ambiente firme, eu estou num ambiente de certezas. Jerusalém é uma cidade firme, é uma cidade onde tem tronos de justiça. E agora eu caminho para a conclusão. Esse que foi influenciado se torna se torna uma bênção para o ambiente de sua bênção. Ele diz aqui, esse lugar não derruba ninguém, esse lugar faz as pessoas subirem. Verso 4. Esse é o lugar para onde sobem as tribos do Senhor.
E ele diz assim: e ali louvam ao Senhor. Esse é um ambiente onde Deus é bendito, onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado. Olha do que ele fala que o lugar é lugar de certeza, firmeza. Segundo, é um lugar de subida. Quem vem para esse ambiente de culto, irmão, tem certeza da subida. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá na nuvem, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Aleluia! Esse ambiente de culto, que é um ambiente de certeza, gera pessoas que sobem. Esse ambiente de culto, onde o influenciado chegou, se torna um local de intercessão. Versículo 6, rogai pela paz de Jerusalém. Ele está orando pelo ambiente de culto. Seja paz perpétua em ti, que haja prosperidade em Jerusalém. Ele está intercedendo pelo ambiente que foi bênção para a vida dele. Por causa dos meus irmãos e amigos eu direi: haja paz em ti. É um ambiente de amor, é um ambiente de intercessão. Irmão, o que Jesus está fazendo no céu à direita do Pai hoje? Intercedendo por nós. Quando você canta, igual a equipe de louvor canta, você se torna semelhante aos anjos. Quando você prega, você se torna semelhante aos apóstolos. Mas quando você intercede pela igreja, você se torna semelhante a Jesus. Porque o que Jesus está fazendo hoje é interceder. Agora, olha que coisa linda: firmeza, subida, louvor, governo, pois tem trono. Se tem governo, tem autoridade. Se tem governo, tem justiça. Se tem governo, tem hierarquia. Tudo isso ele vê em Jerusalém. Capacidade de subir, gratidão, governo, intercessão, lugar de recompensa. Ele diz assim, ó: os que te amam prosperarão. Quem ama a casa de Deus, quem ama a obra de Deus, porque no Novo Testamento Jesus ressignificou isso aqui. Claro, tu que lê Bíblia sabe, ele está falando da Jerusalém física e local, mas quando nós interpretamos pela capacidade do Espírito, Paulo diz que Jerusalém é a graça de Deus na igreja, Sinai é a lei, Monte Sinai é a lei de Deus em Israel, Jerusalém é o povo que Deus ama. Hoje, o povo que Deus ama é quem faz parte da igreja, independente do país onde nasce. Agora entenda, onde estão essas bênçãos para a gente encerrar? Qual é o lugar da subida? Qual é o lugar onde as tribos do Senhor são atraídas? Qual é o lugar das certezas? Qual é o lugar onde há recompensa para quem por esse lugar demonstra amor? Qual é o lugar onde se há amigos e irmãos? A igreja. Todas essas bênçãos estão na igreja do Senhor. Então, se tu está pensando em virar desigrejado, não faz isso não. Volta para Jesus, desviado. Se tu está pensando em virar não institucionalizado, não faça isso, porque você critica esse sistema, mas tu vai criar o seu sistema, porque todo mundo tem seu sistema. Se a igreja tem firmeza de convicção, louvor ao Senhor, ministração da paz, governo de Deus ali, num ambiente de justiça, ninguém aqui é perfeito. Se fosse perfeito, ele não estaria intercedendo. Se fosse perfeito, ele não estaria dizendo: haja paz em ti. Não. Então a gente olha para um ambiente, percebe as faltas, e o que a gente faz num ambiente em que se tem falta perceptíveis? A gente completa aquilo que está faltando. Então, se tu vem para o culto e só vê os defeitos do culto, tu é o pior problema nesse culto. Agora, se tu está num culto e percebe os problemas no culto, se você intercede por esse culto, por essa igreja, você é uma bênção nessa igreja. Você é um instrumento que Deus colocou nessa igreja. Amém? Todas essas bênçãos, pode aplaudir a Jesus, todas essas bênçãos estão disponíveis para você aqui na igreja. Eu profetizo e você toma posse, amém? Firmeza, subidas, gratidão, recompensa pelo amor, alguém orando por você. Está tudo aqui no culto, está tudo aqui nessa igreja. Eu chego aqui, eu sinto paz.
Eu chego aqui e vejo o governo de Deus. 40 pessoas no domingo, isso é Deus governando nesse ambiente. Paz, é Cristo colocando paz com Ele no coração das pessoas. Está tudo aqui, irmão, você crê? Por que eu digo que está tudo isso aqui? Primeiro, porque Jesus está nessa casa. Segundo, Ele te encheu para você ser um instrumento aqui de firmeza, de gratidão, de amor, de recompensa, de intercessão. Fica em pé, por favor. Obrigado, Jesus. Aqui estão as tribos do Senhor. Aqui está o povo que te louva, que te bendiz, que te exalta. Aqui está o povo que tem certeza de que um dia o Senhor vem. Tem certeza de que a tua graça é melhor do que a vida. Tem certeza que o Senhor é o Deus da segunda oportunidade. Tem certeza que já subiram de nível e vão continuar crescendo cada vez mais, em nome de Jesus. Adora Jesus junto com os irmãos que louvarão ao Senhor.